Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao último capítulo da nossa incrível saga por Akart e que agora está chegando à Terra, ao planeta azul e de mais 5 cores, né? Pessoal, é sim o nosso último capítulo. Quando a gente percebeu, eram as últimas paginicas. E elas ainda prometem, porque a gente tem muito pra descobrir, né? A família, como que... Espero que ele relate. O que aconteceu, né? No tempo que eles estavam em Akart, o que se passou por aqui, o que pensaram, o que não pensaram. Se o Akork, se vai ser falado do local onde ele passou antes de ir pra casa e tudo mais. Como será? A gente vai descobrir agora. Se será falado tudo isso também, porque o Akork deu algumas dicas pra ele não falar muito pra ninguém, e o Arthur, ele era meio comedido, então ele não botava a boca assim e explanava pra todo mundo, mas o livro tá aqui e nós vamos dar sequência então na parte onde nós estávamos. Mas o que a gente viu foi incrível essa saga toda. Eu agradeço a todos que acompanharam com a gente. E mais uma vez o movimento cíclico da vida. Estávamos em terra, fomos a Akart e voltamos à terra. É verdade. Que belo passeio a gente deu, né? Quantos aprendizados. Conhecer a vida no cosmos. Vamos lá. Quer ver onde estamos? Aproximei-me com bastante dificuldade até ele e olhei num tipo de binóculo, esperando ver os campos e matas de meu município. Sarandi, um pouco mais ao norte. Mas qual nada? O que vi foi gelo em grande quantidade até se perder no horizonte. Claro, só podia. Os maiores pontos de entrada da Terra são nos polos. Exato. Que lugar é este? Bem, é um ponto qualquer da Terra. Mas não adiantou ele querer me tapear, porque logo vi tratar-se de um dos polos da Terra. Porém não sei se o sul ou norte. Mas forçosamente o sul, porque não iriam pousar no norte, porque depois me deixariam no sul. Isso é que ele acha. Iam perder combustível. Depois Akork fechou a vigia e mandou que eu sentasse. Sentei, permanecendo eles de pé. Então notei que a nave estava em movimento, então perguntei: a nave está sendo dirigida para onde vão me deixar? E demora-se muito para chegar lá? Não. Dentro de instantes pousaremos onde vai ficar. Dentro um pouco notei que havia diminuído aquele ruído, facilmente distinguindo quando a nave estava em movimento. Passando ao nosso último capítulo antes das conclusões, Em Terra Firme. Akork então aproximou-se de mim, dizendo: chegamos ao ponto do seu desembarque. Próxima parada, Sarandi. Um pouco mais ao norte. Tadã! Atenção, senhores passageiros, para Sarandi, um pouco mais ao norte. Vamos deixá-lo a poucos metros da rodovia que dará à sua cidade. Eu estava tão emocionado que nem pude responder nada. Ele continuou: vamos acompanhá-lo até a saída da nave. Recomendo que assim que pisar no solo, vá em frente 10 passos sem voltar. Olha que curioso. Por que sem voltar? Se eu me arrepender, se eu quiser ir pra Akart. Porque assim deve ser, advertiu ele. Então, acompanhado pelos dois, um de cada lado, percorremos a escada intercalada de saletas. À medida que ia avançando, eu cada vez me sentia mais duro. Até achei que por fim não poderia mais nem caminhar. Foi quando Akork disse: vai se sentir um pouco mal, mas não se preocupe que logo passa. Finalmente, atingimos a última porta, então Akork me pôs as 2 mãos no ombro e me deu mais uma instrução. E despedimos-nos sem mais cerimônias. Como nas vezes anteriores, ele apertou algo na parte da porta e foi se abrindo meio devagarzinho.
ali estava a minha terra querida, esperando que eu desse o primeiro passo para tocá-la. A noite era sem lua aquela hora. Já solto por eles, dei um passo e toquei na relva do campo, pois foi no campo que me deixaram. Dei outro. Estava fora da nave. Até contar 5 passos ainda me alcançava a claridade emitida pela nave, mas ali em diante fiquei na completa escuridão. Quando completei os 10 passos recomendados por ele, parei e devagar fui me voltando, esperando ver a partida da nave. Mas qual nada. Ali não estava mais. Lá não se encontrava nave alguma. Como eles são silenciosos, nem roncou os motores. Olhei para o céu e nada. Tudo calmo. Olhei para os horizontes com esperança de avistá-la. Também não vi nada. Por fim, vendo que era inútil procurá-la, pois parecia que havia se evaporado, enfrentei a escuridão da noite até acostumar as vistas com ela. Dentro em pouco, avistei uma cerca de arame liso, a poucos passos à minha frente. Ainda me sinto como chumbo. Tratei de alcançá-la assim que alcancei, firmei as mãos no arame superior, fiquei ali parado por vários minutos. Ainda bem que não era cerca elétrica. Porque imagina, chegando já leva um choque. Mas acho que naquela época eu não sei se tinha cerca elétrica. De repente, vi a estrada a poucos passos além da cerca. Daí, pela cerca e pelas existentes por perto, reconheci o local, uns 5 quilômetros da minha cidade. Lentamente eu fui levantando uma perna e fui me enfiando entre os arames a fim de transpô-los. Quando passei para o outro lado, por mais que me esforçasse, não pude evitar um tombo e caí estatelado no chão. Caiu de costas. Dessa vez, literalmente, né? Foi a primeira vez que ele caiu de costas, foi aqui na terra. Depois que voltou. Com o coração aos pulos, achei até que ia morrer. Pois instinto de sobrevivência, quase gritei por socorro, mas daí lembrei-me das recomendações de Acork e me contive. Aliás, não adiantaria nada eu gritar. Por ali não morava ninguém. E, além disso, dificilmente transitaria por ali alguém àquela hora da noite. Quase rolando, alcancei o barranco da estrada e larguei as pernas para baixo. Deitei de costas na relva encharcada. Mas isso, comparando com o que estava sentindo, não era nada. Após longo tempo de reflexões, em que até cheguei a maldizê-los por não terem me deixado mais perto da cidade, sentei e com muita cautela fui me pondo em pé, sempre com as mãos apoiadas no barranco. Segui uns 100 metros, tropeçando. Depois, uma varinha jogada na sarjeta, apanhei-a improvisando uma bengala. Com ela fui andando ainda bastante cambaleante. Quem passava ia achar que ia tomar um trago no boteco ali perto. Menos mal. Menos mal, né? Não, quem é que vai desconfiar? Feio de a carta. À medida que ia avançando pela estrada, ia melhorando. Por fim, já bem melhor, porém ainda bem longe do normal, sentei de novo num barranco e permaneci um bocado ali sentado com um turbilhão de ideias na cabeça. Reiniciei a caminhada a passos lentos, porém já mais firmes. Quando me encontrava a meio caminho da cidade, ouvi um ruído de um veículo e logo as luzes dele a 1 quilômetro atrás de mim. Meu primeiro impulso foi de pedir uma carona, mas logo me recordei das palavras de Acork de não entrar em contato com ninguém até chegar em casa. Como o veículo já vinha perto, temendo ser reconhecido, joguei-me para fora da estrada até que o veículo passou. Era um Jeep Willys, dos mais antigos. Hoje, então, é dos antigos, das raridades. Não reconheci os que iam nele. Daí, por diante, até a cidade não encontrei mais ninguém, apesar da caminhada ter durado umas 3 horas aproximadamente, sendo que em estado normal eu faria em 1 hora folgada. Só quando atingi a rua da minha residência, no clarear do dia, é que encontrei as primeiras pessoas. Estas vinham da igreja existente perto do meu lar, onde é rezada a missa que começa ainda no escuro e termina ao romper da aurora. Algumas pessoas me cumprimentaram e eu respondi num sussurro, pois parecia que eu nem sabia mais falar o português.
depois de tantos dias que havia passado falando alemão forçado. Finalmente, depois de 8 dias, após ter iniciado uma viagem a pé de 18 quilômetros, teve 18 capítulos dessa série, que no fim foram reduzidos a 8. Os 18 quilômetros, né, que ele ia fazer foi reduzido a 8, porque né, foi raptado num incidente, que foi o primeiro capítulo. Chegava ele à residência. Chegava eu à minha residência. Passei dias sem sair de casa, com uma confusão tremenda na cabeça. Imagina o choque de realidade, alguém ir visitar uma outra civilização que tem tudo e voltar para esta nossa sociedade e conseguir se enquadrar tendo aquela visão maior. É realmente muito complicado. Nossa, é incrível. Realmente. Bom, ele passou sem sair de casa, né? Até que se animou um pouco e passou a mão num lápis e caderno e foi escrevendo esse relato, que aqui finda. Findou. Ou seja, se encerrou os nossos capítulos, mas ele ainda dá aqui conclusões. Uma conclusão, que é o que eu posso concluir junto com o Arthur, com vocês e com o Pá. Verdade. E por falar nisso, ele falou aqui, né? E então ele se reanimou e passou a mão num lápis e cadernos e foi escrevendo este relato, que aqui finda. E os próprios escritos dele, a punho, estão lá no Museu de Ufologia de Itaara, que é o que a gente vai visitar. Eu espero que ainda esta semana. E é óbvio que tudo esteja aqui no canal. Bom, vamos ler aqui as conclusões primeiro. Depois a gente... Que é muito interessante realmente essas conclusões. Epur se move. E ela se move. Teriam sido estas as palavras pronunciadas pelo célebre astrônomo italiano da Idade Média, Galileu Galilei. No presente, em semelhança à grande transformação filosófica do tempo de Galileu, estamos talvez nas vésperas de outro desmoronamento de ideias. Porque com a flagrante penetração de civilizações do espaço mais adiantadas do que o Homo sapiens terres, pairam no ar também não somente dúvidas sobre nossa superioridade técnica, mas também sobre nossa base filosófica, porquanto o espaço, embora mais forte do que nós, não tentou conquistar-nos, apesar de possuir todas as condições e nos ter observado desde a antiguidade, conforme o relato de historiadores antigos, como ficou definitivamente esclarecido agora. Em vista das atuais demonstrações de presença dessas civilizações em nossos espaços, deviam ser todas as nossas forças científicas e morais coordenadas para um estudo franco e aberto da questão. Ia ser muito bom realmente se isso acontecesse. Com regular e imediata informação do público sobre o caso. Em vez disso, vê-se uma conspiração mundial em escala gigantesca para negar e deformar a matéria durante os últimos 20 anos. Na época dele, ele colocou como os últimos 20 anos, agora nos últimos 80. Sem dúvida, isso não podia ter sido concebido sem a omissão de elementos da nossa comunidade com um suficiente discernimento intelectual e conhecimento. Mas já está se abrindo muito mais do que naquela época. Coisa boa. Aparentemente, a desilusão a respeito de tais elementos que se dirigiu e desabafo de um professor de direito romano de uma universidade católica em Santos, São Paulo, professor João de Freitas Guimarães, que pessoalmente teve uma experiência com seres de outro planeta, e disse: "O que mais lastimo é que pessoas que eu julgava cultas se revelam incapazes de admitir o assunto. A existência de seres de outro planeta e sua vinda até nós, este é o assunto. Ao menos com a serenidade do pesquisador que admite a hipótese. Desta forma, toda a ilustrada convicção contrária à realidade do fato vinha autorizada e consagrada no sorriso estúpido." É verdade, pessoas que a gente julga muito
conhecedoras, esclarecidas, às vezes não se conseguem conceber um fato como esse, porque é algo totalmente fora da nossa mentalidade. No passado e também na atualidade, as tribos do nosso conturbado planeta, na sua generalidade, orientavam-se e se orientam pelos motivos de rapina e o exercício do poder para a repressão do mais fraco, todo justificado pelos instintos de sobrevivência. Para poder aliviar-se o procedimento atual dos homens dos discos voadores, deve-se ter em mira que eles estão vendo o lançamento desabalado de toda a nossa técnica em direção ao espaço. Realmente. Estão agindo por instinto de defesa, a defesa de sua ideologia. Exato. Até como diz o físico Nassim Haramein, que a gente vai contra o espaço indo para o espaço. Né? Porque a gente coloca um tonel de combustível gigantesco, muito maior que um prédio, e bota fogo lá embaixo, espera aquilo explodir e vai lutando com todas as camadas da atmosfera para tentar sair da atmosfera. Talvez nos vejam como uma luz bem diferente da que imaginamos, estando com preocupações justificadas em virtude de já termos em breve até bombas A e H em órbitas espaciais. É inconcebível para a nossa atual maneira de pensar que possam existir outros seres mais fortes que nós, que apenas sentem curiosidade, se não talvez compaixão ou amizade paternal do mais forte, mais inteligente e mais evoluído pelo mais fraco aqui da Terra, que está empenhado em uma carreira desabalada para sua autodestruição. E isso porque nos faltam exatamente horizontes e experiência larga que no espaço outras civilizações seguramente já possuem. Parece que atualmente somos tão fanaticamente imbuídos pela filosofia das nossas verdadeiras políticas que nem ao menos aceitamos discussão sobre um assunto como o disco voador, taxado de loucura, charlatanismo, utópico e culto religioso. De uma forma, hoje tenta-se até suprimir o movimento da nossa consciência. Por exemplo, o grande físico de átomo, U.R. Oppenheimer, foi taxado de louco esquizofrênico pelo seu inquiridor Dr. Hobbes, quando externou temores sobre a aplicação política da energia, descoberta por ele e seu grupo, eventualmente usada para provocar o nosso próprio holocausto apocalíptico. Por outro lado, no processo de Nuremberg, registrou-se perfeita conscientização que se expressou na revolta contra as aberrações políticas ocorridas. O caro leitor que leu a narrativa do Sr. Arthur Berlet e meditou sobre ela, se lembrará por certo de experiências com tripulantes semelhantes. As de Jorge Adamski, professor Freitas de Guimarães e Antônio Rossi. Assim o leitor talvez fique consciente de que está defronte do real problema, com o seu quinhão de responsabilidade para encará-lo seriamente em respeito à sua comunidade, conforme seus dotes intelectuais e morais. Quem sabe se certos grupos de estudiosos sobre o assunto não comecem finalmente a identificar os objetos voadores em seções como extraterrenos e façam então ciência ao seu condidadãos em sessões públicas, em vez de sigilosas, incluindo no seu estudo a totalidade do assunto, não somente o militar, isto é, a técnica de propulsão do disco. Esta, apropriadamente por trazer grandes tentações políticas, é pesquisada avidamente por nossos militares, mas representa somente uma fração pequena do problema. Isso é verdade. Não devia ser justificada para esconder a gigantesca questão atrás de uma cortina de silêncio e segredo por parte de uma fração da comunidade, que até agora tem gozado a inteira confiança nas nações que fazem parte. Filme como estes, Os Invasores, transmitidos ao público por uma das estações de TV de que deformam o assunto, apresentando sempre os visitantes como hostis aos homens e à terra, só tende a desviá-la para o campo militar confidencial. A verdade dita em público nunca gerou pânico e nunca prejudicou ninguém. Eu vou até repetir essa frase. A verdade dita em público nunca gerou pânico e nunca prejudicou ninguém. Passamos então a bola agora para os ouvintes. Que haja e pense conforme as suas próprias consciências.
Quem escreveu essa conclusão foi o Walter Buller, em novembro de 1967. Ainda aqui no livro existem explicações sobre a nave espacial que eu irei colocar a imagem para vocês. E vai ter a imagem. E as duas fotos que finalizam, que é a foto do Arthur com a família. E Arthur e a família. E mais alguns objetos que na época da viagem. Isso. E mais alguns objetos lá de Akart que ele desenhou a próprio punho, como um garfo que tinha uma colher junto, o sapato que ele utilizava lá muito com as molas, macio. As lavouras ele desenhou ali também. Então, tá aí. Que série maravilhosa. Eu agradeço de coração a todos que acompanharam, a todos que assistiram um capítulo que seja, a todos que se envolveram com esta história. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e de poder estar presente no dia a dia de vocês, contando uma história tão boa quanto essa e tendo o feedback tão bom que é o que a gente recebe de vocês. A gente pode constatar com vários outros contatados e abduzidos, além do Arthur, ele colocou ali o professor Guimarães, mas também Jorge Adamski e tantos outros que existem, que passam justamente por esse mesmo processo que o Arthur passou de readaptação ao nosso organismo terrestre. Até eles falam que a síndrome do contatado, a síndrome do abduzido, que é esse processo de reequilíbrio orgânico mesmo. Então, se vocês forem pesquisar, se nós formos pesquisar, a gente vai encontrar muita semelhança do Arthur com outros casos. Com todos os casos têm suas semelhanças, para não dizer idênticas, né? seus ocorridos idênticos. E até acho que uma das histórias mais antigas, um dos relatos mais antigos, talvez um dos primeiros com tamanho detalhe que se tenha conhecimento, seja realmente o dos discos voadores da utopia à realidade de Arthur Berlet, narrativa de uma real viagem a outro planeta. Bom lembrar que, caso você queira adquirir o livro, ou caso você queira baixá-lo gratuitamente em PDF, está aqui na descrição deste vídeo, bem como o link para todos os capítulos dessa magnífica série. A gente vai encerrar esta série com a visita lá no museu. No Museu de Ufologia aqui em Itaara, uma cidade que fica um pouco mais ao norte. E a gente vai mostrar as vestimentas do Arthur, a qual ele levou para Akart, ao qual a Quark carregou. Espero que ainda esteja lá, porque quando nós fomos, já faz alguns anos estava, então não sei atualmente. Eu espero que esteja, pois que é o maior museu de ufologia da América Latina. E também estará lá os escritos a próprio punho. E lá estarão todos os desenhos que ele fez. Exato. Muito mais do que esses que estão no livro. Acredito eu que ainda estejam lá. E espero que dê para filmar também, ou tirar alguma foto pelo menos. Mas às vezes as pessoas não gostam muito de que deixe filmar, né? Exato. Mas veremos e nós vamos lá. Tenho certeza que não iremos perder a viagem. Bom, pessoal, as próximas séries que vêm aqui pelo canal espero que também sejam tão boas quanto estas. Nós estamos procurando ainda uma que seja do maior agrado de todos. Se você tiver sugestões, por favor, também deixe nos comentários. A gente agradece muito a presença de todos ao longo desta série. A gente se vê nas próximas. Um grande abraço e até mais!